Olá, meus nobres e queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Hoje nós vamos começar mais um podcast. Hoje nós vamos trazer Gerd Theissen dentro do critério das religiões dos primeiros cristãos, uma teoria do cristianismo primitivo. A obra de Gerd Theissen é uma apresentação e uma análise da fé cristã primitiva sobre a ótica das ciências das religiões. Ele não pretende descrever meramente a teologia do Novo Testamento, nem professar confessionalmente a fé dos primeiros cristãos, mas sim tornar compreensível a força dessa fé na vida e no contexto da antiguidade. Nesta empreitada, Theissen persegue dois objetivos. Em primeiro lugar, ele sonda a vida do cristianismo primitivo e explica suas afirmações teológicas mediante análises semióticas, psíquicas e históricas. Desta forma, por meio de categorias das ciências das religiões, torna-se-ão visíveis a fé, o culto e o ethos da igreja primitiva. Em segundo lugar, ele mostra como o cristianismo primitivo evoluiu a partir do judaísmo e criou um universo simbólico religioso autônomo, que possuía um extraordinário dinamismo para a construção de comunidades e que modificou toda a história do mundo conhecido de então. Bom, Gerd Theissen é doutor em teologia e professor de Novo Testamento na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. É com ele que hoje nós iniciaremos e nos deliciaremos com essa incrível obra que mudou a minha vida e eu tenho certeza que mudará a vida de vocês. Então sentem-se, acomodem-se, porque vamos iniciar uma nova jornada. Bom, aqui é digno de uma nota. Paulo transfere a fórmula Hagios, que seria um só Deus, portanto, uma deixa do estrito monoteísmo para Cristo e a diversifica para a fórmula Hais Kyrios, que é um só Senhor. O único Deus transforma-se em um único Senhor. Essa transferência de predicados divinos para Jesus é acentuada mediante as fórmulas universais que são relacionadas de maneira semelhante a ambos, a Deus e a Senhor. Paulo coloca um e outro claramente em contraste com os demais deuses. E aqui existe o único Deus, ali os demais deuses, aqui o único Senhor, ali os outros senhores. Resulta em uma polêmica situação de contraste entre os dois. Bom, nisso os outros deuses, que segundo Paulo na verdade não existem, são desvalorizados. Mais tarde, Paulo explica a existência negativa deles de maneira mais precisa. Eles existem como demônios. Dito de forma mais exata, o que se refere a tais divindades não existentes, na verdade, é oferecido a demônios que existem realmente. É um louco. Em minha opinião, a superação do poder mediante a formação de um contraste competidor e da demonização de concorrentes desvalorizados pode ser bem observada na relação entre a fé em Cristo e o culto ao imperador. Bom, entre os judeus, a rejeição ao culto ao imperador foi aceita como elemento de sua tradição. Entre, por exemplo, gentios, que eram cristãos diferentes. Aqui a rejeição do culto ao imperador não aparece legitimada por meio da tradição, mas baseada em decisão, que era tanto menos compreensível, uma vez que os cristãos, diferente dos judeus, prestavam culto a uma figura humana como a divindade, quase Dio. Ainda que o culto ao imperador não tenha sido em nenhuma parte ostensivamente exigido, mas em todo caso, nos procedimentos de julgamento fosse alegado como argumento e a ocasião para a conversão das horríveis superstições dos cristãos. No cristianismo primitivo, porém, tinha-se bastante consciência na antítese fundamental em relação a ele. Bom, aqui a gente então se depara com uma consciência em todos os lugares onde o imperador é demonizado. Vê-se nele Satã, o chefe dos demônios. Uma das mais antigas provas disso é a história das tentações.
quando ali Satã exige de Jesus a proskínese, que seria a prostração. Ele promete em troca o reinado e Jesus, porém, elija em sua oferta como ofensa ao monoteísmo, provavelmente o imperador romano, é que serve um modelo para esse Satã. De fato, Gaio Galígula introduziu a proskínese, que seria então a prostração, no cerimonial da corte em Roma. Emprestava riquezas aos reis vassalos, como também outros imperadores, mas foi o único imperador a entrar em confronto direto com o monoteísmo judaico por causa de sua tentativa de transformar o templo de Jerusalém no lugar de culto ao imperador. Na tradição subjacente, por exemplo, as angústias perante a profanação do templo sobre Calígula poderiam levar a uma exigência profética de uma fuga para as montanhas. A abominação da desolação que não deve ficar no templo, mas que já existe abertamente, seria, pois, a já preparada estátua de Calígula, que só esperava ser transportada para Jerusalém. Também no Evangelho de João, o poder romano é confrontado com Satã. Os judeus joaninos que querem matar Jesus não realizam a própria vontade como livres filhos de Abraão, mas a vontade de Satã, o senhor deste mundo, como ele é chamado em outras passagens. Esse soberano torna-se ativo em Judas. Jesus, anunciam-se, como é visto em Jó, ele aparece como Judas, que, entre outras coisas, entra em cena como comandante de uma corte romana. No final, Jesus foi executado porque Pilatos, do contrário, teria sido desleal com o imperador. Esse imperador é o Senhor deste mundo, cuja vontade será cumprida com o suplício de Jesus. Esse Senhor do mundo tirou a liberdade dos judeus de modo que querem matar Jesus, e a ele, o seu funcionário Pilatos, foi concedido do alto, ou seja, de Deus, poder temporário sobre Jesus. Só lembrando, o imperador aqui citado é Tibério Cláudio Vero César, ok? A demonização mais clara do imperador aparece no Apocalipse, a fera satânica do abismo que exige o culto ao imperador e é o símbolo do Império Romano hostil a Deus. Veja, vou repetir, o demônio dito visto no Apocalipse e os delírios daqueles que o interpretam como se fosse o livro da besta é, na verdade, onde o imperador se faz presente e destruindo completamente todo e qualquer tipo de poder judaico exercido na época. Mas também a aristocracia Ásio Menor, a ele ligada, aparece como uma segunda fera satânica. A demonização do imperador, porém, é apenas um dos lados da suplantação da concorrência da veneração religiosa do imperador. O outro lado é uma situação de contraste da cristologia. Esta se transforma, ora consciente, ora inconsciente, num contraprojeto em relação ao culto ao imperador. Nos detalhes, tais referências são discutíveis. Aqui posso apenas mencioná-la brevemente. Por exemplo, Paulo cita uma fórmula pré-paulínea com um duplo nível cristológico. Jesus provém da estirpe de Davi. Foi, porém, mediante a ressurreição estabelecido Filho de Deus com poder, ou seja, em realidade e eficácia. Se Paulo introduz com ela uma carta escrita por volta de 56, ali na época, endereçada aos romanos, provavelmente ele alude à morte do imperador Cláudio, que foi no dia 13 de outubro de 54. Nós não estamos falando de 1954, crianças. Nós estamos falando de 54 depois de Cristo. E a sua divinização depois da morte. Cláudio descendia da estirpe Júlio-Claudiense e era, como outros imperadores, já depois da morte elevado à condição divina. Sua apoteose não foi indiscutível, como mostra a sátira Apocloquitonsis, de Sêneca, que apareceu pouco antes de sua morte, e ali o imperador pede para ser acolhido entre os deuses no céu, mas é rejeitado como indigno e enviado ao mundo inferior.
O Evangelho de Marcos, em sua apresentação da história de Jesus, pode ser lido como um contra-evangelho em relação à propaganda dominante de então. O Evangelho de Jesus Cristo está em oposição aos evangelhos da ascensão dos Flavianos ao poder. Flavianos, leia-se Flávio Joséfo. Também a respeito dos Flavianos foram transmitidas profecias. Contaram-se deles maravilhas que deveriam legitimar seu domínio. Também Vespasiano foi declarado filho de Deus, isto é, de Amon. Diante de sua ascensão, o Evangelho de Marcos descreve um anti-evangelho, narra o caminho de Jesus rumo ao seu reino. Narra as profecias de Batista que legitimavam Jesus e os muitos milagres que davam prova de seu pleno poder. A mensagem do Evangelho de Marcos é: não são os flavianos que realizam o cumprimento das promessas, mas Jesus de Nazaré é as que cumpre. A propaganda religiosa política dos novos soberanos é, ao contrário, é um sinal do tempo escatológico no qual os crentes serão seduzidos pelos poderes hostis a Deus. O Evangelho de Mateus, por exemplo, leva adiante essa mensagem. Ele ocupa-se implicitamente com a esperança subsistente e amargamente desfeita na guerra judaica e que do Oriente conseguiria um novo chegar ao domínio sobre o Ocidente, mediante um soberano advindo de Judá. Joséfo atesta que muitos sábios, por meio das passagens escriturísticas correspondentes, foram levados ao erro. Em contrapartida, diz o Evangelho de Mateus, esse soberano esperado já apareceu em Jesus. Nele é o que se realizam as expectativas do Oriente, tal como as representam os magos vindos do Oriente. Ele é o rei no qual as expectativas dos judeus e de suas escrituras são levadas à plenitude até mesmo nos pormenores. Ele é o davídico que trará a salvação. Contudo, diferentemente das demais figuras belicosas, esse davídico aparece sem poder militar, não lidera uma guerra, mas cura doentes e entra em sua capital montando um jumentinho. Não era um camelo, não era um cavalo, e sim um jumentinho. Ele repeliu a tentação do senhorio terreno a fim de, após a ressurreição, receber todo o poder no céu e na terra e reinar sobre todos os povos por meio de sua mensagem e não por meio de tropas. Outra testemunha para uma situação de contraste da cristologia em relação ao culto ao imperador é a carta aos Efésios. Cristo aqui é o pacificador, aquele que supera a inimizade entre judeus e pagãos, que reconcilia ambos os grupos e vem num advento triunfal a fim de proclamar sua paz. Todas as imagens, pacificador, reconciliador, advento para a proclamação da paz. Na analogia, na Pax, propaganda dos Flavianos, também os Flavianos procuram integrar os judeus ao Império Romano à medida que eles o fizeram participar da construção do novo templo para Júpiter Capitolino. O antigo imposto do templo devia agora ser pago a esse símbolo da dominação romana como uma espécie de integração cultica forçada ao judaísmo. Com tal política, os flavianos deveriam fracassar, ao passo que a carta aos Efésios orgulha-se de que a comunidade cristã consegue aquilo que a realidade política não alcançava: a integração de judeus e pagãos numa comunidade e num culto divino. Entre os deuses do mundo antigo, os imperadores eram os mais recentes emergentes. Outros deuses gostariam de encontrar novos adoradores, mas estavam velhos demais. Aqui, porém, era perceptível que algo mudara no céu dos deuses. O culto do imperador não estava ligado a nenhuma piedade divina pessoal, antes era a expressão da integração social. Para as populações dependentes, a oportunidade de demonstrar lealdade política sob forma religiosa e para a classe dominante um meio de conferir ao Império Romano uma fachada religiosa.
Onde o imperador era venerado, existia uma comunhão suprarregional. Acima de tudo, o culto ao imperador foi empreendido ativamente pelos bem-sucedidos político e socialmente pelas notabilidades das províncias e pelos libertos bem-sucedidos, pelos príncipes vassalos recém-empossados, como Herodes I, que tanto em Cesareia quanto em Sebaste instituiu o culto ao imperador, e pelos militares. Traziam-se então a imagem do imperador nas estandartes como expressão de lealdade política e de relacionamento especial com o soberano. O exército era a clientela social do imperador e oferecia oportunidades limitadas de ascensão. Com outras palavras, os portadores do culto ao imperador eram os grupos tomados de mobilidade ascendente nos círculos tradicionais locais de notabilidades, os quais com isso davam a entender sua crescente penetração numa rica aristocracia suprarregional. Bom, meus amigos, este foi mais um capítulo deste incrível livro, este livro que fez uma grande diferença na minha vida e com certeza também vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido o capítulo, por favor, escutem novamente e fixem as principais partes do que é lido para vocês, porque é deveras importante a fixação desse conteúdo para que vocês entendam as diferenças entre a palavra de Cristo e como houve alteração, manipulação e adulteração dos conceitos de Cristo primitivo para os dias de hoje, ok? Então é isso, eu agradeço de coração a todos vocês e vejo vocês no mais um capítulo desse incrível livro. E como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.